Olá, pessoal, sejam bem-vindos à parte número 2 na nossa aula número 10. Na parte número 1, a gente falou sobre os aspectos teóricos ali do LDA, fizemos um exemplo numérico, e agora eu gostaria de mostrar para vocês uma implementação, né, como a gente vai fazer isso em Python. Lembrando que esses códigos, tanto a apresentação como o código, estão disponíveis no Git. Esse código está bastante comentado, né? Então toda a parte teórica ele está embutida aqui no código, mas vamos por enquanto ignorar, tá? Então toda a parte teórica a gente já viu. O importante aqui é as 6 etapas para o cálculo do nosso LDA para a redução de dimensionalidade, né? Então a primeira etapa é centralizar os pontos. Vejam que essas etapas listadas aqui, elas não necessariamente batem exatamente com a figura abaixo, porque essa figurinha eu reutilizei do PCA, né? E como vocês vão ver, o PCA e o LDA são duas aplicações extremamente parecidas, né? A forma de fazer as etapas com que a gente usa para calcular tanto o PCA como o LDA são muito parecidas, só mudando aqui na etapa número 3. Então, a primeira etapa é centralizar os pontos, ok? Ou fazer uma normalização. É importante dizer que se você normalizar, por exemplo, por z-score, ou apenas centralizar esses pontos, isso não vai mudar o resultado do PCA, tá? Por quê? Porque o eixo, né, o eixo de maior correlação ou de maior variabilidade, ele vai continuar sendo o mesmo, deslocado para cima ou para baixo, não importa muito, ok? Obviamente, as matrizes scatter vão dar diferente caso você não centralize os dados, mas e consequentemente os autovetores e autovalores também vão aparecer numa escala diferente, né? Eles vão estar numa certa escala. Mas o resultado, né, que é a transformação em si, ela não se altera, ok? Então, esse é o passo número 1. O passo número 2 é computar os vetores de média de cada uma das classes. Então, esse passo número 2 não existe dentro do PCA, né? Passo número 3 é computar as matrizes scatter, como a gente viu na aula teórica passada, na primeira parte dessa aula. Então, Então, o passo número 2 e o passo número 3 é que são as grandes diferenças aí do PCA para o LDA. No PCA, a gente não precisa calcular média de cada classe. E no PCA, a gente usa a matriz de covariância. No LDA, a gente precisa da média de cada classe, porque a gente precisa dessa média para calcular as matrizes scatter, que é a de dispersão entre classe e intraclasse e entre classes. Tá? Então, esse passo número 3 aqui, não vai ser a matriz de covariância, né? No caso do LDA, vai ser a matriz scatter. E aí o resto é igual ao PCA, né? Que é computar dessa matriz de covariância os autovetores e correspondentes autovalores. Beleza? No passo número 5 é fazer um ordenamento desses autovetores baseado no valor dos autovalores e pegar apenas alguns desses autovetores, né? Se eu quiser reduzir os meus dados para 2 dimensões, então eu pego apenas 2 autovetores. Ok? E aí, obviamente, usar esses autovetores, né, para projetar esses dados em uma nova dimensão, né, em um novo subespaço, ok? Nesse exemplo aqui, a gente tem um dado original 2D, depois ele foi projetado em uma dimensão. Uma característica importante é que você pode diminuir aí a tua dimensionalidade para quanto você quiser. Isso acaba se tornando um hiperparâmetro, né? E você pode, inclusive, variar para tentar conseguir uma taxa de classificação maior, ok? Então, abrindo o dataset, nesse caso aqui eu estou abrindo o dataset do Iris via a biblioteca do Sanborn, porque ele me retorna um data frame, né? Diferente, por exemplo, do Scikit,
onde ele me retornaria já em formato NumPy. Usar os dados no formato de data frame tem suas vantagens, principalmente quando você usa bibliotecas como, por exemplo, Sanborn, né? Porque ela ocorre sempre em cima dos data frames. Então, esses parâmetros dentro do Sanborn são sempre pegados de forma referencial na estrutura da tabela, né? E isso fica bastante facilitado de trabalhar, tá? É só por isso. Então aqui a gente vê aqui uma coisa bastante interessante, que a maioria das características segue uma distribuição normal, para não dizer todas, né? Vejam que aqui eu estou calculando, ou pelo menos tentando observar a distribuição das características dentro de cada classe. É aquilo que eu venho falando para vocês nas aulas, né? Talvez se a gente estiver fazendo um classificador de avião e de cachorro, uma determinada medida não siga uma distribuição normal para todas as classes, né? Então é importante a gente olhar para dentro da classe também. Enfim, o importante é observar que a respeito dessas, a gente está assumindo, né? Embora não seja tão verdade, algumas coisas parecem não ser tão normais assim. Aqui até está bem comportado, mas muitos dados que a gente vai analisar, os dados não parecem ser tão normais. Mas, como inclusive aponta aí o livro do Duda e aponta o livro do Tauli, né? Aliás, o artigo do Tauli, mesmo que essa pressuposição, né, de que os dados são normais seja violada, ou seja, mesmo que os seus dados não sejam normais, isso é muito importante, o LDA parece ser bastante robusto, né? Ele funciona relativamente bem, certo? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque o pessoal estuda bastante esse tipo de relação, né? Se o LDA é focado, né, ou é baseado numa teoria de que os dados seguem uma distribuição normal, como é que ele funciona quando a gente aplica para dados não normais? Mas acaba que funciona, tá? A gente poderia ir mais a fundo nesse assunto em outras aulas. E aí eu vou fazer um pré-processamento básico aqui, vou olhar como é que está essa tabela, vou tirar o meu x e o meu y, né? Separar dessa tabela o x e o y, e como as espécies estão no formato de string, né, de texto, eu vou fazer um encoder aqui para transformar em formato numérico, fica melhor de trabalhar. E aí a gente tem as 6 etapas do LDA. Então a primeira etapa é centralizar. Então o meu novo x vai ser igual a x menos a média. Então eu estou descontando a média de todo mundo ali, para que meus dados fiquem centrados ali em torno do zero, né? Então, centralizo. A segunda etapa é calcular a média para cada uma das classes. Aqui, nesse caso, a gente tem 3 classes, que é a íris, cetose, versicola e virgínica. Então, eu vou calcular 3 vetores de média. Aliás, isso, são 3 vetores de média. Um para cada classe, né? E cada vetor de média vai ter 4 médias, porque, obviamente, são 4 medidas, né? Que é o tamanho, largura, tamanho, largura. Esses aqui seriam o nosso vetor de médias calculado. Então, usando um PyMin aqui, apenas estou armazenando esse resultado aqui num vetor para usar lá na frente, ok? Nada demais. E aí vem a etapa 3, que é computar as matrizes scatter, que são aquelas distâncias, né? Então, a matriz intraclasse, né, matriz intraclasse, aqui denotada por SW, ela é a distância de todos os pontos pertencentes àquela determinada classe para a média da classe, ok?
Então, isso é feito como, né? Em X aqui, ó, vocês percebam que em X eu pego apenas os pontos que pertencem a uma determinada classe, né? Então, esse comandinho aqui, ele é central. Faço alguns reshapes aqui para que eu consiga fazer o produto dot, né? Então, aqui é um produto escalar, né? Disso aqui menos isso aqui, no fim das contas é distância euclidiana aqui, né? Ok? E, obviamente, isso aqui vai fazer para todas as classes, e aí eu tenho que somar este resultado SI das 3 classes para conseguir a matriz de dispersão final, que é esta aqui. Tá? Então, essa é a matriz de dispersão final somada à matriz de dispersão de cada uma das classes. Se alguém ficou na dúvida do que está acontecendo aqui, volta na parte número 1 dessa aula, que tem um exemplo numérico lá bem bacana. E aí eu tenho que calcular a matriz de dispersão entre classes, que é, na verdade, as distâncias aí, né, soma das distâncias da média, né, do centroide de cada classe para a média geral, ok? Então, você vê que eu calculo a média aqui, faço o reshape, então, média menos média geral, média menos média geral, produto escalar. Então, bem simplesinho o código também. Essa é a matriz de dispersão entre classes, ok? E aí, obviamente, resolver aquele sisteminha, né, que é a inversa da matriz de dispersão intraclasse, produto escalar com a matriz de dispersão entre classes. Ok? Então, inverte, escalar, e calcula-se os autovetores e autovalores desse resultado, né, disso aqui. Ok? Então, isso aqui talvez pareça um pouco estranho, né? Porque vocês vão me perguntar assim, professor, mas da onde saiu esse S-1, SB? Por que eu tenho que fazer um produto escalar entre essas duas matrizes? Talvez isso vai ficar mais claro quando a gente fizer uma revisão aí de álgebra linear, mas isso aqui vem basicamente de decomposição espectral e tudo mais, tá? Não vou entrar aqui em detalhes nesse ponto, mas tem algumas propriedades interessantes. Eu vou trazer uma aula só sobre isso para saber por que isso aqui apareceu, né? De onde isso aqui apareceu. E aí eu vou ter, obviamente, um alto valor para cada característica, né? Para cada eixo e com um alto vetor associado. Lembrando que o alto valor nesse caso, deixa eu abrir aqui um desenho. O alto valor nesse caso ele indica para a gente a direção, né? É um vetor, aliás, o alto vetor, o alto vetor com alto valor associado mais alto, ele indica para a gente a direção dos pontos que mais tem variabilidade. No caso do PCA, né? No caso do LDA, esse alto vetor associado indica a direção dos pontos, aonde, se eu fizer uma classificação, eu vou ter a melhor classificação possível, né? Então ele está separando os grupos, ele está maximizando a distância entre grupos, entre classes, ok? Como são 4 características, são 4 autovetores, e aí ortogonais entre si, né? Não correlacionados. E está aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e o quarto, com seus respectivos autovetores. Aqui tem só uma formulazinha para checar se eles estão ok, nada demais. Depois a gente pode até voltar nisso. E aí, aqueles passos tradicionais do PCA, né? E é coordenar. Então, eu descubro quais são os autovetores maiores aqui. O sort do NumPy ele só ordena de menor para maior, e eu quero maior para menor, né? Então, eu acabo fazendo um flip. Depois, eu acabo fazendo
a ordenação tanto dos autovalores como dos autovetores baseado naqueles índices que eu obtive aqui em cima. Tá? E eu faço, inclusive, um absoluto dos autovalores para eu ter uma soma condizente aqui. Então, se vocês forem observar aqui, inclusive depois eu faço variância total explicada, né? Então, o primeiro autovetor ele corresponde a 32 da variação, o segundo a 28, o terceiro a 0. Na verdade, aqui não é 0, né? Se a gente fosse ver o ponto flutuante, é 0,000 alguma coisinha. E o quarto também é alguma coisa muito pequenininha que, arredondando, dá para 0. Calculando a variância total explicada, lembrando das aulas de PCA, né, a mesma ideia, o primeiro autovetor, o primeiro autovalor, ou primeira componente principal nesse caso, ela explica 99,12% da variação. Na verdade, ela vai... nesse caso não é da variação, né, porque a gente está trabalhando com LDA. Então, essa variância aqui, ela explica 99,12% da classificação, da separação das classes. Então, muito provavelmente, com apenas um eixo, a gente classificaria quase todo mundo. Essa aqui é a interpretação desse número aqui, né? No segundo eixo, a gente já praticamente classifica todo mundo aqui, né? E aí, eu vou pegar, por exemplo, se eu quero diminuir a dimensionalidade de 4 para 2, eu vou pegar apenas os dois primeiros autovetores, lembrando que esses autovetores agora estão ordenados, né? Eu acabei ordenando eles aqui em cima. Então, eu vou pegar os dois primeiros autovetores. E aí, com esses dois primeiros autovetores, eu vou fazer a transformação, né? Vou fazer a projeção, né, desses pontos nos meus autovetores, né? Como é que a gente faz isso? Produto escalar, dot, ok? Então, x, produto escalar com o w, que são os meus autovetores selecionados. Eu vou ter uma nova matriz x, só que agora de 150 por apenas duas dimensões, tá? Isso aqui dá uma multiplicação de matriz, né? Lembrando, produto escalar que a gente viu várias aulas atrás, ok? E aí, para a gente observar isso aí, né? Só para em termos de observar, eu monto de novo um data frame, ok? Por que eu monto de novo um data frame? É só para facilitar a visualização, se bem que aqui embaixo eu usei o scatter mesmo, então não vai precisar, tá? E depois eu vou deletar isso aqui, inclusive. Deletar já, não vou precisar. Então faço um scatter plot e a gente tem os nossos dados aqui transformados. Então, e aí vocês me perguntam, professor, mas você agora você tinha 4 características, agora você tem 2. Errado. Eu tinha 4 características e agora tenho 2 componentes principais. Lembrando que cada pontinho desse aqui, na verdade, é uma combinação linear dos outros pontos, da mesma forma que acontecia lá no PCA. Okay? E essa é a transformação, né? Isso aqui é tudo que é preciso fazer. Obviamente, isso aqui está pronto no scikit-learn, né? Se vocês importar lá do scikit o linear discriminante análises, cria o objeto, diz que o número de componentes é 2, faz um fit disso. Aqui um y Ravel, porque aqui eu acabei adicionando uma dimensão, é o meu y, para fazer alguns cálculos, nem lembro onde que foi, mas em algum lugar aqui eu adicionei uma dimensão meu y e o Ravel acaba tirando essa dimensão extra, tá? Só por causa disso. E aí faço uma transformação, então o resultado do LDA é esse aqui. E aí se a gente for comparar, opa, tá diferente. Se vocês forem ver, o roxinho está no lado contrário e aparentemente, inclusive, está invertido, né? Está de ponta cabeça. É como se eu tivesse feito 90 graus aqui. O amarelinho também está aqui no canto, o verdinho continua no meio, a parte mais grossinha do verdinho continua aqui em cima, invertida para cima. Então, na verdade, essa imagem, o meu resultado com o resultado do scikit está apenas invertido 90 graus, e isso tem a ver
com o negativo ou não negativo lá dos autovetores e autovalores, tá, gente? No fim das contas é a mesma coisa, é a mesma transformação, apenas em vez de a gente estar, em vez do autovalor estar apontando para lá, ele acaba apontando para cá, né? Então depende de como você está trabalhando com esses sinais da tua matriz de correlação, porque você tem nesse desenho aqui o autovalor, o autovetor apontando para lá, mas você poderia ter ele apontando para cá também, não faria diferença, né? Então isso acaba trocando o sinal e acaba trocando a nossa projeção também, tá? Mas é só um detalhe de implementação aqui fácil de corrigir, se for corrigir, ok? Se a gente for então comparar o PCA e o LDA, as duas implementações, a gente pode importar o PCA, né? Fazer lá, criar o objeto PCA com duas componentes, fazer o fit, fazer o transform, e aqui o PCA, aqui o LDA, ok? O que tem diferente? Se vocês perceberem, o que acontece? Se a gente projetar tudo isso aqui nesse eixo de baixo, vai ficar bem fácil de classificar. Talvez eu erre este amarelinho aqui, talvez eu erre esse azulzinho aqui. Só usando, né? Então eu poderia fazer um classificador assim, ó. Tudo que é maior que 2,5, roxo. Tudo que é menor que 2,5, entra num outro if. Tudo que é maior que, sei lá, um -4 aqui, e menor que 2,5, verde. Tudo que é menor que -4, amarelo. Já teria uma classificação ótima só usando o eixo, essa componente aqui, a primeira componente do eixo X do gráfico. Já aqui fica um pouco mais difícil. Para o roxinho tá fácil ainda, né? Tudo que é menor que -meio aqui, roxinho. Mas aqui já fica um pouco mais difícil, né? De eu traçar uma linha aqui no meio e fazer uma classificação. Okay? Acho que até tem esse desenho aqui, né? Vamos ver. Tá lá na frente aqui. Então, olha só para nós desenhar aqui, poderia fazer uma linha aqui de classificação e uma linha de classificação aqui. Tudo bem que essa linha não saiu tão reta, né? Aqui, eu classificaria errado esse cara aqui, esse azulzinho aqui, esse azulzinho aqui. E só 3 classificações erradas, né? Já nesse caso, uma linha de classificação aqui, ok? E uma linha mais ou menos aqui. Não, um pouquinho mais para cá. Difícil desenhar aqui. Nesse caso, eu classificaria errado esses dois caras, mais esse monte de caras aqui. Então, percebe que o PCA, nesse caso aqui, ele não, obviamente, ele não é objetivado para separar as duas classes, né? E esse aqui, ele faz a projeção de... O LDA ele vai fazer uma projeção de forma que maximiza a separação das classes nesse eixo aqui, tá? É sempre no eixo principal da primeira componente, ok? E como eu falei para você, a normalização não vai alterar os resultados da LDA. A única coisa que vai alterar, em vez dos dados estarem centrados aqui em 0, 0, eles vão estar centrados em, sei lá, 150, 20 ou qualquer valor assim. Ok, gente? Então, por hoje é isso e muito obrigado.